ser respeitado. Então essa honra aí não tem a ver só com a obediência, nem só também com amor, respeito, não. Tem a ver com sustentação, sustentar financeiramente seus pais. Veja bem que nós vamos ver que nessa época não existia o que existe hoje, por exemplo, a aposentadoria. Então os pais eram sustentados exclusivamente pelos seus filhos, seus pais idosos. Então era muito importante isso. E hoje parece que os filhos, por causa da aposentadoria, abandonam seus pais, não se preocupam com a condição financeira dos seus pais, pensam que só porque tem uma aposentadoria, às vezes um salário mínimo, e seus pais estão passando necessidade, e os filhos não prestam atenção a isso, não ajudam seus pais, e muitos filhos ainda tiram dos seus pais uma parte dessa aposentadoria. Muitos filhos, aí mulheres, filhas que ficam grávidas, ainda vão levar as crianças para os seus pais cuidarem. Quando chegou a época deles descansarem, já cuidaram dos filhos, educaram, os filhos já estão grandes, deveriam estar trabalhando e ajudando os pais, ainda vão para dentro da casa dos pais, dar despesa para os pais, ainda retiram dos pais o pouquinho da aposentadoria que eles recebem. É uma vergonha isso. É uma coisa que Deus está vendo e vai pedir contas a você, filho ou filha. Então os filhos devem se preocupar com isso, em amar os seus pais, respeitar e também cuidar dos seus pais. Veja bem, é muito importante isso. Esse cuidado, principalmente então, esse cuidado financeiro, de não deixar faltar o alimento, o vestuário e o amor. Não pode faltar essas coisas aí no relacionamento entre filho e seus pais. Tópico 2, o filho adulto. A ordem divina é para os adultos. Não se restringe à infância e adolescência. Não importa o estado civil ou o status social. Todos devem respeitar e reverenciar de coração os pais. Em nenhum lugar da Bíblia ensina que esta ordem seja somente para as crianças e adolescentes. Quando o moço e a moça chegam à maioridade, ou mesmo se casam, seus pais continuarão sendo seus genitores e os filhos devem honrá-los e respeitá-los. Então veja que os pais não vão deixar de ser pais porque você se casou. E também não existe no mandamento dizendo aí que o mandamento é só para crianças ou só para as outras faixas etárias, que para os adultos não é. Então é para todas as faixas etárias. O filho, enquanto ele estiver vivo, ele deve respeito, honra, amor, obediência a seus pais. Enquanto ele estiver vivo. Enquanto seus pais estiverem vivos também, então eles precisam ser respeitados, admirados, amados, honrados por seus filhos. E aí não importa o status social do seu filho, sua condição financeira, não importa o sexo do seu filho, não importa aí se seu filho ele é maior ou menor, se ele é de cor escura ou de cor clara, se é rico, se é pobre, não importa. Todos os filhos devem obediência a seus pais, amor aos seus pais, honra aos seus pais. Não importa também se os filhos são solteiros ou se são casados. Eles devem esse respeito, essa admiração, esse amor, essa honra aos seus pais. Tópico 3, a luz da exegese. O termo grego usado em Efésios para filhos é tekna, plural de teknon, que indica descendente imediato, sem especificar sexo ou idade. Aparece 5 vezes nessa epístola. Filhos da ira, 2:3, filhos amados, 5:1, filhos da luz, 5:8. Somente 6:4 sugere criança ou adolescente. Em 6:1 parece ambíguo. Seria precipitação aplicar esse ensino apenas às crianças e adolescentes. O verbo obedecer está na voz ativa, mostrando que se trata de pessoas moralmente livres para assumir uma responsabilidade diante de Deus. Efésios 6:1. Então, quando a palavra diz, vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, então está falando para qualquer filho. Tanto, então, criancinhas recém-nascidas,
que ainda não têm consciência, até os filhos que podem ter aí até 100 anos. Filho é filho, deve obediência então aos seus pais. Então esses filhos deverão ser criados na admoestação dos seus pais, no conselho dos seus pais, na orientação, no cuidado dos seus pais, e eles sempre, mesmo que estejam casados, eles deverão respeitar, demonstrar amor e honrar a seus pais. E a obediência, ela deve ser demonstrada, então, não só com palavras, mas com atitudes. E essa obediência, ela sempre estará sujeita a Deus. Sempre, quando os filhos obedecem aos seus pais, ele está vendo de seus pais a responsabilidade de cuidar deles. E isso dado por Deus. Existe uma autoridade nos pais dada por Deus. Sempre os filhos devem se lembrar disso, é muito importante isso. Então lembrando que é possível até os filhos odiarem os seus pais e obedecerem. É possível? É. É possível também os filhos aí terem medo dos pais e obedecer a esses pais. Agora é impossível alguém que odeia seus pais honrar os seus pais. E o mandamento não é só obedecer. Aí diz que é para obedecer e honrar. E esse honrar implica em amar, em respeitar por amor. Esse honrar significa admiração, significa submissão. E com relação a Deus, essa palavra diz até adorar a Deus, se dobrar diante de Deus. Vai admirá-los e vai adotá-los na sua vida como representantes de Deus. Então veja só, a honra aí é muito importante. Nós vamos ver um exemplo interessante de honra aí a mãe lá no rei Salomão, quando Batseba chega para falar com ele. Ele então convida sua mãe a ir lá até onde ele está, manda colocar uma cadeira para a mãe ficar no mesmo nível dele, para ele não ficar acima dela, trata com todo o amor, com todo o respeito, fala mãe, chama de mãe. Então veja só, ele ainda diz, pode pedir o que a senhora pedir, eu faço. Então um filho obediente à sua mãe, e isso é um exemplo, E Salomão era um homem que recebeu sabedoria de Deus. Olha só, ele está demonstrando sabedoria quando ele é obediente, quando ele honra a sua mãe. Já por outro lado, um filho não vai obedecer a sua mãe que está contra a sua fé em Deus, que está fazendo errado, Veja bem, nós temos exemplo de rei que tirou a sua mãe do reinado, tirou a autoridade de sua mãe, porque ela era idólatra, adorava aí a deusa Azerá. Veja aí, nós estamos colocando aí o versículo para você olhar. Então veja aí que o rei Asa, ele destrói o ídolo e a imagem de Azerá que sua mãe tinha feito. E ele tira sua mãe do poder que ela tinha sobre o trono. Então veja só que ele não se sujeita à idolatria da sua mãe. Porque ele tem que obedecer e honrar sua mãe, desde que ela esteja mandando ele fazer uma coisa correta, alguma coisa que agrada a Deus. Ele não vai desagradar a Deus porque a sua mãe é que está mandando ele cair na idolatria, ter imagem e tudo. Mas ele resolve obedecer em primeiro lugar a Deus. Então Deus está acima da sua mãe. E ela deveria estar ensinando para o seu filho os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor. Ela deveria estar ensinando que ele não poderia viver na idolatria, mas pelo contrário, ela tinha uma imagem e adorava essa imagem. Então a Bíblia diz que o rei Asa, ele destruiu essa imagem e destronou sua mãe. Então lembrando que Jesus disse, olha, quem amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se referindo exatamente a isso. Então nós temos que ter o cuidado de não colocar o pai e a mãe também acima de Deus. Quando a Bíblia diz, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois um só,
Não quer dizer que você vai deixar de lado seu pai e sua mãe, não vai mais respeitá-los, não vai mais ajudá-los. Não, não é isso que está dizendo a palavra de Deus. Está dizendo que você agora vai ter uma família para você cuidar e que você deve ter sua própria casa, né? E a Bíblia diz bem claro, deixará o homem, seu pai e sua mãe, quer dizer que você vai ter a sua própria casa. Tem muitas famílias que não são estruturadas, que têm problemas seríssimos de relacionamento, porque vivem dentro da casa dos pais. Então você casou, você tem que sair da casa do seu pai e de sua mãe e ter a sua própria casa, cuidar da sua própria família. Não dá certo esse negócio de filhos morando dentro da casa dos pais. Então é uma ordem de Deus que você deve ter a sua própria família. Agora, nunca você vai deixar de amar os seus pais, de honrá-los, de obedecê-los, mesmo que você tenha a sua própria família. Vamos então aí à parte 3, o sustento. Então, tópico 1, cuidado. Tópico 2, oferta, corban. E tópico 3, ensino de Jesus. Tópico 1, então, cuidado. O sentido de deixar pai e mãe quando se casa, Gênesis 2, 24, é a construção de um novo lar e não o abandono dos pais. Deus é justo e retribuirá tudo o que o filho fizer com o pai e com a sua mãe. Quem age dessa forma está semeando para o seu próprio futuro, pois colherá isso na velhice. Há inúmeros exemplos no Antigo Testamento da responsabilidade do filho e cuidar do sustento dos pais. Veja aí Gênesis 47, 12, Josué 2, 13, 18, 6, 23, 1 Samuel 22, 3. O Senhor Jesus citou e viveu este mandamento. Dentro desse tópico, então, para nós ilustrarmos aí, nós queremos contar para você aí um fato interessante ocorrido dentro de uma família, né? Veja bem aí, um senhor de idade foi morar com seu filho, a nora e o netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô atrapalhavam então na hora de comer. As ervilhas aí rolavam da sua colher, caíam no chão, né? O arroz, a carne, a comida caía pelo chão, tremia na hora de beber, também se derramava as coisas no chão, então, né? Quando pegava o copo aí, o leite era derramado na toalha da mesa. Então o filho e a nora se irritaram com a bagunça, né? E disseram: olha, precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta, comida pelo chão. Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa no cantinho da cozinha. Ali o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que o velho quebraram, então, um dos pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira, uma cumbuca, né? Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram admoestações ásperas, quando ele então deixava o talher ou a comida cair no chão. O menino de 4 anos de idade assistia tudo em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira. E ele perguntou delicadamente à criança: o que está fazendo? O menino respondeu docemente: estou fazendo uma tigela para você e mamãe comerem quando eu crescer. O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, aquele filho tomou o pai pelas mãos e gentilmente conduziu à mesa da família. Daí para frente, e até o final dos seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, leite era derramado e a toalha da mesa sujava. Queridos amigos, na pureza de uma criança podemos ter grandes ensinamentos. Que possamos refletir as atitudes que temos com as pessoas e ver se o que estamos fazendo é certo. Nossas ações são exemplos a serem seguidos.
Por isso, amigos, sempre lembre-se que amanhã pode ser você. Portanto, cultive coisas boas e será recompensado.